Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Central Gospel. Deus abençoe a todos, irmãos da ADVEC, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone é o mesmo do Maranhão ainda, 99, o telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, gratuitamente, e também os mais estudos escritos dentro da lição, entre em contato, aí o telefone e o WhatsApp. Nós enviaremos para você tudo gratuitamente. Nós estamos estudando neste trimestre, na revista Jovens e Adultos, ano 18, número 68, com o tema A Epístola aos Hebreus, a Suprema Revelação de Deus em Cristo. Aí está o telefone para que você adquirir as revistas. Aí está também o endereço eletrônico para você adquirir as revistas. Neste trimestre, o pastor Gesiel Gomes é o comentarista da Central Gospel. Nós já estudamos neste trimestre a lição 1, a excelência de Cristo, o resplendor da glória de Deus. Na lição 2, a superioridade de Cristo sobre os anjos. Na lição 3, Cristo, nosso Salvador perfeito. Na lição 4, Cristo é superior a Moisés. Na lição 5, um repouso para o povo de Deus. Na lição 6, Cristo é superior ao antigo sacerdócio. Na lição 7, advertência contra a apostasia. Na lição 8, Cristo, o novo e superior sacerdote. Na lição 9, Jesus, o mediador de uma nova e perfeita aliança. E hoje vamos estudar a lição número 10, que tem por título O Sacrifício Perfeito e Absoluto. Então vamos fazer uma comparação, entre o tabernáculo terrestre e o tabernáculo perfeito, que é o celeste. O terrestre foi feito como apenas uma figura do verdadeiro. Vamos fazer uma comparação também entre o sacrifício que era feito usando-se animais para isso, o sangue dos animais, e o sacrifício de Jesus Cristo, apresentando o seu sangue, o sangue de uma vida, de um ser humano. Então aquilo que era feito para cobrir pecados e o sangue de Jesus Cristo que limpa, purifica-nos de todo pecado. Então o sacrifício de Jesus é perfeito e é absoluto. Não é necessário fazer outro sacrifício, ele é único, perfeito e eterno. Nesta lição nós vamos estudar os seguintes tópicos e subtópicos. No tópico 1, o culto divino em santuário terrestre. Subtópico 1, lugar santo ou santo lugar. Subtópico 2, o santo dos santos ou lugar santíssimo. No tópico 2, o maior e mais perfeito tabernáculo. Subtópico 1, Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. Subtópico 2, um perfeito tabernáculo. Subtópico 3, as implicações do novo pacto. No tópico 3, o sacrifício perfeito de Cristo. Subtópico 1, o valor dos sacrifícios imperfeitos. Subtópico 2, o valor do sangue de Cristo. No tópico 4, o sacrifício que anulou o pecado. Subtópico 1, o tabernáculo celestial. Subtópico 2, a purificação das coisas celestiais. No subtópico 3, Cristo comparece diante de Deus. Então vamos procurar passar por cada tópico, subtópico, vendo aí que nesta lição são 4 tópicos. O texto bíblico básico está em Hebreus 9, versículos 11, 12, 15, 22 a 26. Vamos ver. Mas indo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. E, por isso, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu,
para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então vamos usar essa leitura aí como a leitura básica da nossa lição. Já tem bastante coisa explicada na leitura, né? Mas ainda vamos aí procurar pegar cada versículo desse aí e aprender bastante coisa aí para nós entendermos melhor sobre esse sacrifício de Jesus Cristo sendo o perfeito sacrifício. Também o tabernáculo perfeito é o que está no céu. Também aprendemos que o sangue de bodes e ovelhas nunca seria superior ao sangue de Jesus Cristo. Também o sacerdócio de Arão também nunca seria mais perfeito que o de Jesus. Arão oferecia sacrifício por si mesmo, pelo seu pecado, e também morreu e passou para os seus filhos o sacerdócio. Jesus Cristo nunca precisou fazer nenhum sacrifício por si mesmo, ele nunca pecou. E também ele é eterno, ele é Deus, está à direita do Pai intercedendo por nós. Ele não é um animal que não escolhe morrer. Qual o valor do sangue maior? De um animal irracional que também não escolheu morrer, ou de um ser humano que decidiu morrer em nosso lugar? O texto áureo está em Hebreus 9:28, que diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então veja que Jesus se ofereceu para morrer em nosso lugar. Lá em João ele diz: olha, ninguém tira a minha vida de mim, eu dou a minha vida. Olha, ele está escolhendo. Quando ele ora e diz: faça-se a tua vontade, ó Deus. Veja só. Então ele decidiu obedecer, foi obediente até a morte, morte de cruz. Morreu por nós, em nosso lugar. Ele está vivo para todo sempre e ele vem nos buscar. Então esse mesmo que se ofereceu dando a vida por nós, morreu em nosso lugar, mas ressuscitou, está vivo para todo sempre e vem nos buscar. Nós estamos aguardando a qualquer momento. Então sabemos que o sacrifício de Jesus é perfeito. Também sabemos que o tabernáculo, que foi montado, no deserto por ordem de Deus, foi dado a Moisés uma planta dizendo como seria construído, e Deus disse que moraria no meio do seu povo. Então aquele tabernáculo simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Agora, o lugar mais importante do tabernáculo era o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, contendo ali as tábuas da lei, que representa o Pai, continha o vaso de maná, contendo maná, ali representando Jesus Cristo, o pão da vida, e ali havia também a vara de Arão, que floresceu, que representava o Espírito Santo, que gera a vida. Mas havia uma cortina impedindo a entrada, ninguém podia entrar, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava ali, levando o sangue de bode, o bode expiatório, representando então todo o povo perante Deus. Então ali vinha a presença de Deus, o fogo descia, queimava aquele sangue. Deus estava então perdoando ali o pecado do povo, mas o povo voltava aos mesmos pecados novamente. Não havia novo nascimento, não havia alguém ser templo do Espírito Santo. Quando Jesus morre por nós, então o véu é aberto. Então, de cima para baixo, é de Deus para os homens. A entrada, o acesso livre está agora para cada um de nós, através de Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. O véu foi rasgado, ou seja, Jesus Cristo, o corpo humano de Jesus Cristo, morreu, sofreu, foi rasgado. Então agora existe um novo e vivo caminho para estarmos na presença de Deus, através de Jesus Cristo.
Então existiu um tabernáculo provisório, mas existe um tabernáculo verdadeiro, eterno, no céu. Devemos saber que tudo que havia no tabernáculo representava Jesus Cristo. Desde lá, o altar, dos sacrifícios, ou altar de holocaustos, aí representando, a cruz onde Jesus Cristo deu a vida por nós, passando pela pia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam para entrar no lugar santo. E lá no lugar santo tinha ali a mesa da proposição, o candelabro, com seus 7 braços, tinha ali o altar de incenso, tinha ali um véu separando essa outra parte que havia ali, que era o lugar santíssimo ou santo dos santos, onde havia a arca da aliança, e dentro da arca, tábuas da lei, vaso contendo maná e vara de Arão que floresceu. Tudo isso representa Jesus Cristo e o seu sacrifício por nós. Tudo aquilo ali era um culto prestado a Deus. Cada etapa é importante. Assim como havia os sacerdotes que prestavam serviço, ali no sacrifício dos animais, depois lá dentro trabalhando, mantendo ali a lâmpada acesa, os pães da proposição, ali o fogo no altar de incenso, nunca deixando faltar ali o azeite das lâmpadas do menorá, ou candelabro, ou castiçal. Então, todo aquele serviço que eles faziam ali, existia um sacerdote, também o sumo sacerdote que entrava lá oferecendo o sacrifício uma vez por ano. Então, tudo isso representa exatamente o sacerdócio de Jesus Cristo, o perfeito sacerdócio. Assim como haviam os animais que eram sacrificados, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi sacrificado por nós para o perdão dos nossos pecados, para a nossa cura física, para a nossa libertação, para o nosso novo nascimento, para o perdão de todos os pecados também, para estarmos livres de toda condenação, de todas as maldições. Assim ele levou sobre ele também nossas doenças, enfermidades, maldições. Vamos à palavra introdutória, que diz assim: em Hebreus 7, vimos que o eterno sumo sacerdócio de Cristo constitui a garantia de um concerto novo e superior em Hebreus 8. Observamos que esse concerto está fundamentado em promessas melhores. Nesta lição, baseada em Hebreus 9, será possível concluir que o derramamento do sangue do Cordeiro Santo constitui-se no custo desta nova aliança. Os deveres sacerdotais de Jesus não foram realizados em um santuário terreno, mas no celestial, Hebreus 9, 24. Quando Cristo fez isto, ele não ofereceu o sangue de animais continuamente, mas o seu próprio sangue de uma vez por todas, garantindo eterna redenção, Hebreus 9, 12. Jesus não era somente o supremo sumo sacerdote, mas o sacrifício, não apenas o ofertante, mas a oferta. Então agora é uma nova aliança, novo concerto, novo pacto, novo tratado. Agora veja bem, é um novo testamento. Testamento, nós sabemos, para que alguém possa herdar, é preciso que aquele que faz o testamento morra. Antes dele morrer não existe, ninguém herdar. Então, Jesus morreu em nosso lugar. Aí nós então herdamos esse novo testamento, essa nova aliança. A partir do momento que ele morre, é aberto para nós o livro da nossa salvação. Então agora vem as melhores promessas, promessas superiores. Agora tem uma herança eterna. Agora sabemos que o sangue de Jesus Cristo foi derramado em nosso lugar, não foi mais sangue de animais. Agora sabemos que não foi um sacerdote humano, cheio de pecados, que ofereceu esse sacrifício por nós, mas foi o próprio sumo sacerdote, Jesus Cristo, o sacerdócio perfeito, eterno, sacerdote sem pecado. Sabemos que o sacrifício não foi ofertado, oferecido num tabernáculo feito por mãos, figura do verdadeiro, um tabernáculo construído no deserto, mas foi entregue no
tabernáculo eterno, foi entregue diante de Deus, na face de Deus. Sabemos que nós somos comprados, remidos, lavados, purificados, não por sangue de animais, mas pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue da nova e eterna aliança. Então, ao invés de morrer um cordeiro, um animal, morreu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Então, ele é a oferta verdadeira, perfeita e eterna. E ele também é o ofertante, porque ele está substituindo a cada um de nós. O ofertante ali colocava a mão sobre o animal para que o animal morresse no lugar dele. Mas Jesus não foi substituído, ele mesmo morreu em nosso lugar. Agora, no tópico 1, o culto divino em santuário terrestre. O lugar santo era a antessala do lugar santíssimo. Era um lugar de serviço, porque ali eram ministrados sacrifícios ao Senhor, mas também era um local de adoração e de profunda reverência. Então você veja aí o tabernáculo, tem lá o altar de holocausto, tem a bacia de cobre, isso lá fora. Depois tem lá um cômodo dividido em duas partes lá dentro. Uma parte chama lugar santo e a outra parte chama lugar santíssimo. Então, antes de chegar ao lugar santíssimo ou Santo dos Santos, tinha o lugar santo. Então, no lugar santo tinha 3 mobílias, né? Do lado ali que você entrava, do lado direito tinha a mesa dos pães da proposição. Aí do outro lado tinha o candelabro e em frente, antes de chegar no véu que separava a outra parte, tinha ali o altar de incenso. Então os pães tinham que ser trocados, lá as lâmpadas tinham que ser limpas, tinha que ser sempre colocado ali azeite para mantê-las limpas e também tendo combustível para queimar, para ficarem acesas. No altar de incenso, todo dia o sacerdote tinha que pegar fogo lá no altar lá fora, no altar de sacrifícios, e levar até o altar de incenso para manter aquilo ali aceso. Veja, esse fogo não era feito pelos homens, foi o fogo que desceu do céu no dia da inauguração do tabernáculo. Veja bem, esse fogo nunca se apagava, não podia deixar apagar. Então, eles estavam levando o quê? Fogo de Deus para Deus. Não é fogo de homens para Deus. Ali dentro era um lugar de adoração, um local de tremenda reverência. Ali ninguém falava alto, ali ninguém se zangava, ali ninguém arriscava nem a ficar com raiva de alguém. Poderia morrer a qualquer momento. Era um lugar muito santo e de muita reverência. Ali era um local de prestar culto a Deus. Só podia entrar ali sacerdotes, nem os levitas não poderiam entrar. Só sacerdotes descendentes de Arão, não podia mais ninguém. E olha que eles tinham que se lavar antes de entrar. E esses sacerdotes, eles eram escalados já previamente, tudo direitinho combinado, tinha as turmas, tudo organizado. Quem é que vai entrar? Então estão ali organizados. No início, é claro, eram os filhos de Arão, somente eles poderiam entrar ali. Então antes era oferecido sangue de animais, agora tem aí o que? Um sangue perfeito. Sangue de animais não é perfeito. O animal é irracional, ele não escolhe morrer. E nem o animal, por mais perfeito que ele seja, ele nunca é um ser humano. Então Jesus Cristo se ofereceu o seu próprio sangue por nós. No tópico 1, subtópico 1, o lugar santo ou santo lugar. Neste tópico serão apresentados os elementos presentes do lugar santo, os quais apontam conjuntamente para Cristo. A mesa para os pães da proposição, Êxodo 25:30, era feita de madeira de acácia recoberta com ouro. Nela eram colocados os 12 pães da proposição, representando as 12 tribos de Israel. Levítico 24, 5-9, Êxodo 35:13. Esse elemento aponta para Jesus, o pão da vida. João 6, 35-36.
O castiçal de ouro, Êxodo 25, 31 a 37, era uma peça de ouro sustentada por uma coluna central, de onde saíam 3 braços de cada lado, formando assim 7 lâmpadas. Esse elemento também aponta para Jesus, a luz do mundo, João 8, 12. O altar do incenso, Êxodo 30, de 1 a 10, era identificado como altar de ouro ou altar do cheiro suave, em virtude do perfume feito à base de plantas aromáticas, que queimadas sobre ele exalavam um agradável aroma, Levítico 16, 12. Esse elemento aponta para a oração, Salmos 14, 1 e 2, Apocalipse 5, 8, 8, 3, fundamental no culto a Deus, e para Jesus, o eterno sumo sacerdote que intercede por nós, Hebreus 4, 14, 15 e 1 Timóteo 2, 5. Então, falando desses elementos e o seu significado principal, é claro que existem várias significações aí, as representações, aí, os tipos, nós vamos estudar aí tipos, vamos ver várias representações. Mas a mais assim clara e mais divulgada, mais falada, comentada, então são essas aqui. Então, a mesa dos pães da proposição, eu estou colocando para você a figura, para você ver direitinho como é que era feito, como é que eram colocados os pães. Então, essa mesa com os pães, cada pão representava uma tribo de Israel. Então, eram aí 12 pães. E como Jesus se declarou o pão da vida, coisa interessante, quando Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Olha só, as pessoas dizem assim: como você é pão? Pão? A gente compra pão na padaria. E ele diz: pois é, eu vim da padaria mesmo, eu nasci, foi na padaria mesmo. Como assim? Simples, Jesus nasceu em Belém. Qual é o nome de Belém? Bet-Lehem. Bet é casa, Lehem é pão, casa de pão. Jesus nasceu na casa de pão, padaria. Tudo na Bíblia está tudo certinho. Deus é detalhista, tudo bem arrumadinho, tudo bem programado, tudo é exato, tudo é Deus que mandou escrever, tudo está certinho. Podemos confiar inteiramente na palavra de Deus. Veja, quando Jesus multiplicou os pães da primeira vez, sobraram o quê? 12 cestos, 12 tribos de Israel, um cesto para cada tribo. Então ele é o sustento de Israel, ele é o pão, de Israel, o alimento espiritual para Israel. Vemos que na segunda multiplicação sobraram 7 cestos cheios. Olha aí, ele é o pão para a igreja, o alimento espiritual da igreja, o sustento da igreja. 7 representa a igreja. Bom, então olhando para a direita tinha a mesa da proposição, olhando para a esquerda tinha o castiçal de ouro, ou menorá. Então tinha uma coluna central e tinham 6 braços, de 2 em 2, olha aí, para um lado e para o outro. Se você for Isaías 11, Apocalipse 1, você vai ver o que significa cada braço dele aí. Olha aí, o vão central aí, Espírito do Senhor. Aí você vai ver de 2 em 2 agora, olha, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. Então veja que aí estão 7 espíritos, que são citados em Apocalipse capítulo 1, que é o que? A unção total do Espírito Santo que estava sobre Jesus, a plenitude do Espírito Santo. Então, ali naquela ponta ali, sempre o que? Era o que? Substituído o azeite, tinha que ser limpo aquilo ali, tinha que trocar ali os pavis, tudo, manter aceso ali os 7 braços, tá? E ele só podia chegar a limpar um, e aí acabava de limpar, acendia, depois é que ia limpar outro. Então ele representa aí a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo. Também representa aí, como nós vimos, a unção completa do Espírito Santo. Veja que tinha azeite, tinha que ser colocado azeite ali naqueles braços do castiçal. O azeite representando o Espírito Santo. Então veja que esse altar de incenso representam as orações, as intercessões. O sacerdote é aquele que está sempre diante de Deus apresentando uma oração de intercessão, pedindo em favor do povo.
era o sacerdócio de Jesus Cristo, e nós também fazemos essa oração de intercessão todos os dias, orando pela nossa família, pelo nosso país, pelas autoridades, né? Sempre intercedendo por nossos líderes na igreja. Aí esse incenso tinha toda a sua composição, né, de especiarias finíssimas, caríssimas, e ninguém podia imitar, ninguém podia fazer igual. Aquilo ali era separado para Deus. Se nós olharmos em Apocalipse, vamos ver, né, que é colocado diante de Deus as orações dos santos. Também temos que saber que o fogo que era mantido ali para que aquele incenso queimasse sempre, era trago lá do altar de sacrifício lá de fora. É aquele fogo que desceu do céu no dia da inauguração do tabernáculo. Então aquilo ali tinha que ser mantido aceso sempre. Olha aí, o fogo arderá no altar, sobre o altar, nunca se apagará. Então ali é a presença de Deus poderosa ali. Então veja que aquele fogo aqui, o sacerdote chegava, pegava ali um pouquinho e levava lá dentro no altar do incenso, para manter o altar do incenso aceso o tempo todo, soltando aquela fumacinha, aquele aroma, aquela fumacinha, e aquela fumacinha passava lá para o Santo dos Santos. Então lá sempre tinha aquela fumaça, uma fumaça cheirosa, né? Deus recebia a oração dos santos com um cheiro suave. Veja que os dois filhos de Arão tentaram fazer fogo eles mesmos, né? Produzir o fogo humano, e levaram lá dentro, e morreram por causa disso. Porque Deus não aceita fogo humano. Fogo tem que ser fogo de Deus. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas querem fazer o seu próprio fogo, imitando o fogo de Deus. Deus não aceita isso. No subtópico 2, o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. O Santo dos Santos, ou Santíssimo, lugar onde ficava a Arca da Aliança, que abrigava o maná, a vara de Arão e as tábuas do concerto. Era separado do lugar santo por um véu ou uma cortina espessa, tecida em parte com fios de linho fino de cores azul, púrpura e carmesim, e fios de ouro coberta quase por inteiro de querubins bordados. Êxodo 26, 33 a 38, Hebreus 9, 3. Era o local mais reservado do tabernáculo, pois representava a plenitude da presença de Deus que habita entre o povo de Israel. A ele apenas o sumo sacerdote tinha acesso uma vez ao ano, no dia da expiação, o Yom Kippur dos judeus. Então, o Santo dos Santos, você vê aí, era o lugar onde estava a Arca da Aliança, e também tinha um incensário de ouro aí. São duas coisas que se tinha aí. O incensário de ouro, o sacerdote pegava brasas lá no altar de sacrifício, levava, né, enchia esse incensário aí, e ele fazia fumaça aí dentro. Por que fazia isso? Porque ele não queria ser visto, porque o ser humano é pecador, se ele fosse visto ele morria. Então ele fazia bastante fumaça aí. Aí ele oferecia o sangue. Primeiro ele oferecia o sangue de uma novilha vermelha, que ele matava e pegava o sangue. Ele estava oferecendo sacrifício por si mesmo e também pelos seus filhos, pelos outros sacerdotes, porque todos eram pecadores. Também esse sangue é que purificava todo o tabernáculo. Depois é que ele oferecia o sangue do bode expiatório, que era em lugar do povo. Aí o sangue expiatório, o sangue do bode expiatório, era colocado na tampa da arca, que chamava-se propiciatório, uma tampa de ouro, né, que tinha 2 querubins. Então aí ele oferecia o sangue, e aí vinha fogo do céu e queimava esse sangue. Deus estava dizendo que estava aceitando o culto, estava aceitando o sacrifício, que estava perdoando o povo. Então veja que havia um véu muito grosso aí. Alguns dizem que botasse aí uma junta de boi de um lado e outra do outro, tentasse rasgar, não conseguiria. Então era feito para impedir a passagem de qualquer pessoa ali. Somente o sumo sacerdote, nesse único dia lá, que ele podia entrar lá dentro. Alguns dizem, né, ninguém tem certeza, não está escrito isso na Bíblia, mas alguns dizem que amarrava-se uma corda na cintura do sumo sacerdote para ele entrar lá dentro, porque se ele não tivesse se purificado antes, né, porque geralmente ele passava ali 40 dias em jejum, em oração, se purificando para poder entrar ali. Então, se ele fosse considerado impuro,
ou se ele fosse considerado ali inapto a oferecer aquele sacrifício, ele poderia morrer. Então eles puxariam aquela corda, porque ninguém podia entrar lá. Quando o tabernáculo era mudado de lugar, ali o que acontecia? O sumo sacerdote entrava e ali ele tapava aquela arca. Aí os levitas vinham de costas, pegava ali aquele véu e cobria a arca. Eles não poderiam ver a arca. E aí transportavam aquela arca com os varais que haviam ali para colocar nas alças da arca. Veja que quando os filisteus pegaram a arca, a arca presente ali com o Dagon, o deus deles, Dagon caiu para o chão, quebrou a cabeça, os braços, as pernas. Eles devolveram a arca e lá em Bet-Semes, o que aconteceu? Os judeus resolveram olhar a arca, olhar o que estava dentro da arca e morreram. Todos que fizeram isso morreram. Então a arca representava realmente Deus. Então é importante saber que esse véu impedia as pessoas de se chegarem a Deus. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo e o caminho estava aberto para que nós pudéssemos então nos chegarmos a Deus diretamente, falarmos diretamente com Deus. No tópico 2, o maior e mais perfeito tabernáculo. Nas escrituras, o tabernáculo terreno é um símbolo bastante claro do tabernáculo celestial. A partir desta representação, o Deus de Israel mostrou ao seu povo as virtudes da unidade, da santidade e da comunhão, mas sobretudo apontou para algo que mudaria o destino da humanidade caída, a obra expiatória de Cristo representada em todo o tabernáculo terreno. Então na Bíblia esse tabernáculo terrestre, Deus deu ali a planta para Moisés, então ele construiu o tabernáculo, tudo segundo o que Deus havia ordenado, representando então o tabernáculo celestial, a presença de Deus no céu. Então, como o tabernáculo foi colocado no meio das tribos, então todos estavam prestando o seu culto ali, levando seus sacrifícios, Todo dia tinha ali a apresentação dos sacrifícios, todos também ofereciam seus próprios sacrifícios, sacrifício também de louvor, de adoração, sacrifício pelos pecados, por erros cometidos. Era muito movimento aí direto, todo dia. Isso dava ao povo uma união em torno da presença de Deus. Aquilo ali representava a presença de Deus no meio do povo. Também dava ao povo sentido de santidade, ninguém podia entrar lá dentro. Então, eles tinham medo realmente, não era nem apenas um temor, mas era medo de morrer também. E todos então se mantinham em comunhão, porque todos falavam sobre ali o tabernáculo, todos comentavam sobre o trabalho que era feito ali, sobre os sacrifícios que eram oferecidos. Então tudo aquilo ali era sombra do verdadeiro culto prestado a Deus através de Jesus Cristo. Tudo representava a salvação através do sacrifício único, perfeito e eterno de Jesus Cristo. No tópico 2, no tópico 1, Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. Os bens futuros mencionados em Hebreus 9:11 ainda não estão plenamente ao nosso alcance. A salvação é presente, o reino absoluto de Cristo e a feliz eternidade com Deus aguardam-nos. Os céus nos esperam, a Nova Jerusalém está preparada para os santos do Senhor, mas tudo isso depende de nossa perseverança até o fim. Mateus 10, 22, 24, 13, Romanos 13, 11. Então, os bens futuros, Veja bem, a salvação, no dia que aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, então recebemos a salvação. Agora temos que manter essa salvação, Mantemos a nossa santificação e esperamos a vinda de Jesus para nos buscar no arrebatamento. Aí estaremos então para sempre com o Senhor. Onde nós vamos morar? Na Nova Jerusalém, ou seja, Jerusalém celestial. Então nós temos que perseverar em santificação, perseverar em oração, estudo da Bíblia, jejum, evangelização. Então vivendo uma vida santa diante de Deus e dos homens. Aí então alcançaremos essa bendita esperança de estarmos para sempre com o Senhor. No subtópico 2, um perfeito tabernáculo. O perfeito tabernáculo, também mencionado em Hebreus 9:11, não é feito por mãos,
Cristo, ao morrer, fez com que o véu do templo em Jerusalém se rasgasse de alto a baixo. Mateus 27, 50 e 51. Demonstrando que o caminho para o verdadeiro santuário, que é a presença de Deus, estava definitivamente aberto para o homem que nele crê. Então veja, tem o tabernáculo terrestre, que era a figura do verdadeiro tabernáculo celeste. Então, quando Jesus morreu na cruz, aquele véu que negava o acesso a qualquer um, então ele foi rasgado de alto a baixo. De alto porque vem de Deus para os homens. Então ele foi rasgado. O acesso agora está livre. Agora, através de Jesus Cristo. Lembre-se disso, só através de Jesus Cristo. Jesus é o mediador entre nós e Deus. É o único caminho, né? A verdade e a vida. Em nenhum outro nome há mencionado entre os nomes pelo qual devemos ser salvos, somente através de Jesus Cristo. E é através de Jesus que nós chegamos então ao Pai. Então o caminho está aberto, o acesso está livre, qualquer hora que nós quisermos falar com Deus, Ele está ali, pronto para nos ouvir. É claro que não é toda hora que nós vamos falar com Deus que Ele vai falar conosco. Ele também tem a hora de falar conosco. No subtópico 3, as implicações do novo pacto. A lei que orientava o culto no antigo santuário não justificava o homem, Gálatas 3:10. O antigo pacto foi, portanto, superado, pois constituía-se em uma sombra do que era celestial, provido por Deus para a redenção da humanidade. Um testamento somente entra em vigor com a morte do testador, Hebreus 9:16. O escritor da carta aos Hebreus vê uma segunda aplicação da morte de Cristo na nova aliança. Ela não somente lida com as transgressões, como também estabelece os benefícios espirituais positivos do conserto. E, após a morte, a herança é passada de uma pessoa para outra. Cristo morreu pela humanidade, com isso está reservada uma herança para cada um dos salvos. Para recebê-la, bastam fé e obediência. Colossenses 3:24, Hebreus 9:16 e 17. Então veja, ninguém é justificado pela lei. Olha que Gálatas ainda diz assim: aqueles que querem se justificar pela lei da graça têm caído. Olha só. Então, além da lei não justificar ninguém, se alguém já aceitou Jesus como Salvador e Senhor, está salvo, experimentou até o batismo com o Espírito Santo, mas ele agora, se ele voltar e acreditar que ele vai ser justificado pela lei, pelas obras, então o que acontece? Ele vai cair da graça, ele vai perder a salvação. Então é um perigo muito grande isso. Ninguém é justificado pelas obras, ninguém é justificado pela lei. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. A antiga aliança, que justificava o homem pela guarda da aliança, que ninguém conseguia, né, pela lei, guardar a lei, então ela condenava os homens na verdade. Já a nova aliança em Cristo nos traz salvação, porque Jesus levou os nossos pecados sobre ele, morreu em nosso lugar, levou a nossa condenação sobre ele e ressuscitou, está à direita do Pai intercedendo por nós. Então, por que antes de Jesus morrer na cruz, ninguém foi justificado por Jesus? Porque ele não havia morrido ainda. Olha, o testamento só tem valor quando o testador morre. Antes dele morrer, não pode se abrir o testamento e dar a herança para aqueles que foram colocados no testamento. Então Jesus morreu, ressuscitou, agora sim o testamento foi aberto, a nova aliança começou, o novo pacto, né? Novo testamento. Então nós herdamos agora essas melhores promessas, vem nos dando a salvação, a vida eterna com Deus. No tópico 3, o sacrifício perfeito de Cristo. Foi Cristo quem apresentou o sacrifício perfeito e suficiente no lugar santo, por meio de seu próprio sangue, garantindo-nos em seu nome a remissão de todos os nossos pecados. Por isso, quem está em Cristo, 2 Coríntios 5:17, tem o privilégio de entrar na presença de Deus, Efésios 2:18, 19, Hebreus 10:19 a 22. Além do vocábulo superior, utilizado com frequência em Hebreus, outro termo que aparece repetidamente, 14 vezes no original grego,
ao longo dessa epístola é perfeito, indicando que Cristo ocupa uma posição indiscutível diante de Deus. Então veja bem que agora nós estamos em Cristo. Veja aí Efésios 1:13. Quando é que nós passamos a estar em Cristo? Está bem simples aí, olha. Então nós ouvimos a palavra da verdade. Que palavra da verdade é essa? Que está escrito na Bíblia. Falando sobre o quê? Sobre o sacrifício salvífico de Jesus Cristo. Então, o Evangelho da nossa salvação, a pregação do Evangelho falando a respeito do sacrifício de Jesus para nos salvar. Então nós ouvimos, aí diz assim, tendo crido, olha aí, nós temos que acreditar nisso, ouvimos e acreditamos, porque nós somos justificados pela fé. Fé em quê? Naquilo que Jesus fez por nós. Fé na obra salvífica de Jesus Cristo. Então, tendo crido, aí nós recebemos a promessa. Que promessa? O Espírito Santo vem morar em nós. Aí nós somos salvos. Porque nós somos remidos, lavados, purificados no sangue de Jesus. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. É o preço pago, né? Então nós vimos várias vezes em Hebreus falando da superioridade de Jesus Cristo em relação aos profetas, aos anjos, a Arão, a Moisés, Abraão. Vimos da superioridade do sacerdócio de Jesus em relação ao sacerdócio de Arão. Vimos a superioridade do sacrifício de Jesus Cristo em relação ao sacrifício dos animais. E agora nós vimos aí falando sobre a perfeição. Então não é apenas a superioridade, mas a perfeição, ou seja, não precisa fazer outro sacrifício. Não existe como ter algo mais perfeito do que o próprio Jesus morrendo em nosso lugar. E nenhum sacerdote, nenhum sumo sacerdote pôde se assentar à direita de Deus. Somente Jesus Cristo. Nenhum sacerdote, nenhum sumo sacerdote foi adorado pelos anjos. Somente Jesus Cristo. Agora no tópico 3, o sacrifício perfeito de Cristo. Essa perfeição jamais poderia ser alcançada pelo sacerdócio levítico, Hebreus 7:11, pela lei, Hebreus 7:19, ou pelo sangue de sacrifício de animais, Hebreus 10:1. Jesus Cristo entregou-se como oferta única pelo pecado. Desse modo, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados, Hebreus 10:14. Então veja que o sacerdócio levítico não alcançava a perfeição, por quê? O sacerdote era pecador, tinha que oferecer sacrifício por ele próprio. O animal oferecido não era perfeito. Então, olha, o tabernáculo era só figura do verdadeiro, não era verdadeiro, era terrestre feito por mãos humanas. O sacerdote não era perfeito, era pecador, tinha que oferecer sacrifício por si próprio. O sacrifício não era perfeito, eram animais que não escolheram morrer e não eram humanos, eram animais. A lei que regia o sacerdócio, o tabernáculo e o povo não era perfeita porque não foi capaz de aperfeiçoar, não foi capaz de salvar. Então veja que tudo precisava de algo melhor, era só a figura do verdadeiro. Jesus é que é o verdadeiro. Além dele ser o próprio tabernáculo, morada do Espírito Santo, ele também é o sumo sacerdote perfeito, ele é o sacrifício perfeito e ele é o sumo sacerdote perfeito. Além de tudo isso, ele entrou no tabernáculo verdadeiro e eterno diante de Deus. No tópico 3 sobre o tópico 1, o valor dos sacrifícios imperfeitos. Embora não pudessem aliviar a consciência do pecador de modo permanente, os sacrifícios veterotestamentários tinham seu valor. E, em primeiro lugar, o sangue vertido e a perda de uma vida animal apontavam para as terríveis consequências do pecado. Em segundo lugar, os sacrifícios acentuavam a santidade e justiça de Deus. E, por fim, os sacrifícios afirmavam a fé do adorador no Deus verdadeiro. Jesus, deste modo, é o mediador de uma nova aliança em razão do que ele é e fez, Hebreus 9:15. Sua morte é quem dá valor aos tipos que apontavam para ele no antigo pacto. Não tinham valor para a salvação, mas tinham aí as outras utilidades, aquilo que era feito no Antigo Testamento. Porque o povo fazia aquilo, pelo menos eles tinham uma religião, pelo menos
eles procuravam se manter o mais santamente possível, procuravam não se matarem uns aos outros, não viverem na prostituição, nos adultérios, né? Então eles procuravam de toda maneira seguir, não conseguiam, não chegavam à salvação, mas pelo menos estavam tentando melhorar alguma coisa. E se nós olharmos para os outros povos que viviam naquele tempo, então esse povo era muito superior aos outros. Eles tinham leis, normas, né? Eles tinham ali o culto divino, eles tinham promessas de Deus, então eles pensavam no futuro, né? Terem a terra prometida, de terem o próprio Messias governando sobre eles. Então eles tinham esperança, e esperança em coisas superiores. Então eles procuravam, se esforçavam por viver em santificação. Então era bom, tudo bom. Não era perfeito, mas era bom. Agora Jesus é mediador de uma nova aliança que muda o nosso interior. Não é uma religião, é uma amizade íntima com Jesus, que está vivo, está conosco e mora em nós. Ainda no tópico 3 sobre o tópico 2, o valor do sangue de Cristo. O Verbo divino, por amor, encarnou, submetendo-se às limitações próprias da humanidade. João 3,16, Romanos 5,8, 1 João 4,9 e 10. Cristo não poderia ter desenvolvido sua missão se não se tivesse feito carne. O plano redentivo de Deus incluiu o derramamento de sangue, como está escrito, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão, Hebreus 9,22. Sem a morte de Cristo por nós, não poderia haver remissão dos nossos pecados, porque Jesus ofereceu-se como sacrifício superior em um santuário superior. Ele retirou o pecado e obteve redenção eterna para todo o povo de Deus, promulgando assim a nova aliança predita por Jeremias, como está em Hebreus 10, 16, 17, Jeremias 31 a 34. Então veja, o plano de Deus era um homem na terra que nunca pecou, pegasse o pecado de todos sobre ele, morresse na cruz em lugar de todos. Esse era o plano de redenção, o plano de salvação. Então não havia como ser realizado, porque não havia ninguém na terra que nunca pecou. Então Deus mesmo veio, mas Deus é Espírito, então ele veio nascer aqui como homem. Então envia seu Filho Jesus Cristo para nascer na terra como homem. Aí sim se tornar em tudo semelhante aos homens, menos no pecado. Para quê? Para que ele pudesse levar os pecados de todos sobre ele, ele tinha que ser homem como todos os homens. É como lá está em Levítico 25, né? Aí um judeu estava empobrecido, ele se vendia junto com a sua família e as terras que ele possuía para um homem rico. E ali ele ia trabalhar, né? Seria um sistema de arrendamento. Ele ia trabalhar até o ano do jubileu. No ano do jubileu ele ficaria livre. Agora, antes que o ano do jubileu chegasse, ele queria ficar livre, então ele ia a um parente próximo, pedia o parente próximo para comprá-lo. Então ia calcular quanto produz essa terra. Tanto. Até o ano do jubileu, falta quantos anos? Vamos dizer assim que faltava 30 anos ainda para chegar o ano do jubileu, que era de 50 a 50 anos. Então se calculava, e aí esse parente próximo pagava o preço para aquele homem que tinha arrendado, e ele ficava livre com a sua família de novo. Olha só, Jesus nos encontrou vendidos ao pecado. Então ele vai agora pagar o preço para que nós possamos sermos livres do pecado, perdoados, salvos. Qual o preço? O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Por isso diz a Bíblia, fomos comprados por bom preço, fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É uma norma que Deus colocou. Tem que ser derramado o sangue. Uma vida em lugar de uma vida. Aí no caso, uma vida de seu Filho Jesus Cristo em lugar de todos. Todos deveriam morrer na cruz. No tópico 4, o sacrifício que anulou o pecado. No Antigo Testamento, a morte de animais satisfez o padrão de justiça estabelecido naquele primitivo concerto. No Novo Testamento, o sangue de Jesus cumpriu as exigências do pecado, satisfazendo a justiça de Deus. No Antigo Pacto, eram oferecidos sacrifícios mortos. No Novo Pacto, depreende-se que o salvo é um sacrifício vivo. Romanos 12, 20. Então, o padrão do Antigo Testamento: se oferecia um sacrifício de um animal que morria no lugar da pessoa. No Novo Testamento, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é que tem que morrer no lugar de todos, para que todos sejam perdoados, sejam salvos.
Então, no Antigo Testamento se oferecia aí animais que morriam. Então, veja que o animal era queimado ali, era oferecido morto. No Novo Testamento, nós, cada um de nós, temos que oferecer um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, ou seja, nós vamos prestar um culto a Deus com a nossa vida. Toda a nossa vida é um culto prestado a Deus. Desde o momento que aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, estamos iniciando um culto prestado a Deus. Então, aí, nosso trabalho para Deus, a nossa santificação, a nossa vida de oração, de jejum, de estudo da Bíblia, de evangelização, tudo isso, nós estamos prestando um culto a Deus. Nós estamos oferecendo a nossa vida a Deus. No tópico 4, subtópico 1, o tabernáculo celestial. O tabernáculo terreno foi construído a partir de um modelo celestial. Contudo, as muitas metáforas disponíveis no texto bíblico não são capazes de explicar com exatidão como será esta realidade excelsa, visto que ela está para além da compreensão humana. A ligação existente entre os dois tabernáculos, terreno e celestial, é teológica. Entre o sacrifício imperfeito, perpetrado pelo derramamento de sangue animal, e o sacrifício perfeito, perpetrado pelo derramamento do sangue de Cristo. Então veja, o tabernáculo terrestre, construído ali por Moisés e seus auxiliares, foi feito segundo um modelo que Deus deu para Moisés, dizendo que era um modelo, uma figura, aí do que existia no céu. Não sabemos como é que é lá no céu, para termos assim uma noção do que existiu então o tabernáculo, depois o templo. E temos aí aquela noção longe, olha aí, da imperfeição do sacrifício feito por animais e da perfeição, comparando, com o sacrifício de Jesus, sendo o sacrifício perfeito, apresentando o seu próprio sangue por nós. Enquanto o sangue dos animais era oferecido no tabernáculo terrestre, o sangue de Jesus Cristo foi oferecido no tabernáculo celestial diante de Deus. No tópico 4 ainda, subtópico 2, a purificação das coisas celestiais. Hebreus 9:23 figura como um dos versículos mais controversos da Escritura. Afinal, o céu precisaria ser purificado também? Embora haja uma variada gama de opiniões sobre o tema, a versão mais aceita é de que a expressão, as figuras das coisas que estão no céu, assim se purificassem, seja uma alusão clara ao tabernáculo. Este e seus frequentadores humanos necessitavam de purificação pelo sangue de animais para serem aceitos. Diferentemente do tabernáculo israelita, o caminho para Deus necessita de um sacrifício infinitamente superior, a morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. As palavras de Hebreus 9:23, portanto, são uma clara exaltação ao sacrifício do Cordeiro de Deus. Por seu sangue, ele abriu a todos o caminho para o céu. Hebreus 9:24. Então fala aí da purificação, mas é do sacerdócio humano para oferecer coisas a Deus, no céu. Então veja que o sacerdote tinha que matar ali a novilha vermelha, tinha que oferecer o sangue dela, purificar todo o tabernáculo com o sangue dessa novilha vermelha, e ele tinha que entrar no Santo dos Santos, oferecendo sangue ali por ele, que era o pecador, e pelos seus auxiliares sacerdotes também. Veja só, então as coisas ali, tanto as mobílias como tudo, era tudo purificado com sangue, para apresentar um sacrifício a Deus, como sendo um sacrifício espiritual. Para apresentar uma coisa superior, excelente, precisava da purificação. Olha aí, tudo ali representava o que está no céu. Então, tudo representava o quê? Jesus Cristo. Jesus Cristo está no céu, sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, tudo aquilo representava a perfeição. Então, era preciso vários sacrifícios, inclusive pelos sacerdotes que ofereciam os sacrifícios. Agora, para a salvação nossa, foi exigido um sacrifício superior, que foi do próprio Jesus Cristo morrendo por nós na cruz, levando sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário. Ele ofereceu-se a si mesmo, era um sacrifício substituto, vicário. Nós é que tínhamos que morrer. O juízo de Deus era para nós, mas ele levou o juízo de Deus sobre ele. No tópico 4, ainda subtópico 3, Cristo comparece diante de Deus. O sacerdote entrava todos os dias no santuário, isto é, no lugar santo,
mas só lograva a remissão parcial e temporal do pecado. O sumo sacerdote entrava somente uma vez por ano no Santo dos Santos e oferecia sacrifício pelo povo e por si próprio, pois também era pecador. Hebreus 9:7. Assim como o sacerdote do antigo pacto oferecia sangue animal em favor do povo de Israel, Jesus compareceu diante de Deus para oferecer o seu próprio sangue como pagamento pelos pecados de toda a humanidade. Hebreus 9:12. Então vemos aí claramente, a repetição aí do que já falamos, Então, o sumo sacerdote oferecia sacrifício por ele mesmo, que era pecador. Também ele pegava aquele sangue e aspergia ali em todas as mobílias que existiam ali para purificar todo o tabernáculo. E também a si próprio e todos os ministrantes tinham que ser purificados. Aí então é que ele podia entrar lá dentro para oferecer o sangue do bode expiatório em lugar do povo. Então, Deus aceitava aquele sacrifício. Vinha fogo do céu, sobre a tampa do propiciatório ali, a tampa da arca. E ali o fogo estava indicando, Deus está aceitando o culto, está aceitando o sacrifício. Agora, todo dia era feito o sacrifício também pelos pecados diários do povo. Agora, todo esse trabalho era feito, mas não era suficiente, porque o povo continuava pecando e o povo continuava se sentindo pecador e continuava com medo de Deus, com medo de morrer, porque sabiam que existia uma condenação sobre eles. Porque a lei não mostrava a salvação, mostrava a condenação. Agora Jesus, como sumo sacerdote, perfeito, com sacrifício perfeito, com sangue perfeito, oferecido uma vez só e para sempre. Agora ele entra diante de Deus, no tabernáculo perfeito, oferecendo o seu sangue precioso para nos purificar de todo pecado, para nos salvar. Conclusão: quando veio ao mundo e morreu, Jesus Cristo confirmou as promessas que Deus havia feito a Abraão e aos pais do povo de Israel. Lucas 1, 30 a 33, 46 a 55, 67 a 80. Algumas delas já se cumpriram, muitas, porém, ainda aguardam o seu cumprimento, quando Cristo voltar à terra para estabelecer o seu reino. Orto ele apropriadamente disse: no estágio inicial é o reino da graça no coração dos crentes. Na consumação é o reino da glória, inaugurado no segundo advento de Cristo. Não percamos de vista a dimensão da santidade e da glória de Deus. Sejamos santos e não desprezemos o sacrifício perfeito e absoluto de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 10, 26 e 27. Então veja, quando Jesus veio, ele veio cumprindo tudo que estava escrito a respeito do Messias que viria e morreria na cruz, Ofereceria aí o sacrifício perfeito em nosso lugar. Então ele cumpriu tudo isso. Agora, existem as promessas que são as promessas escatológicas, que ainda vão se cumprir. Para Israel, a promessa maior para eles é a vinda do Messias para governar sobre eles como descendente do rei Davi, que é o governo do milênio, Jesus governando sobre eles. Para nós, as promessas são superiores. Nós vamos morar na Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, a de cima, em corpos celestiais, eternos. Estaremos para sempre com o Senhor. Veja que é o cumprimento das promessas agora da nova aliança. Então nós não podemos desprezar isso, as promessas maravilhosas, aí as coisas que estão começando a acontecer e que já vem aí a nossa ida para o céu, o arrebatamento da igreja, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Agora temos que permanecer fiéis e nós, então, iremos ao encontro do Senhor, estaremos para sempre com Ele. Você ouvindo isso, deseja agora entregar sua vida para Deus, aceitar Jesus como único Salvador e Senhor, crendo que Ele veio à terra, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu levando o nosso juízo sobre ele. Mas ele morreu e ressuscitou. Está à direita do Pai intercedendo por nós. Você crê nisso? Você é salvo agora. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar agora. E você vai ser curado em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti. Senhor, ajuda-os agora a se arrependerem de seus pecados, pedirem perdão. Escreve seus nomes no livro da vida, concede a eles o Espírito Santo agora.
Se alegra pela graça de Deus. Jesus morreu em nosso lugar. Glória a Deus, aleluia. Você que está doente, está enfermo, em nome de Jesus, receba a sua cura, pois Jesus já levou nossas doenças e enfermidades lá na cruz. Receba em nome de Jesus, receba a cura agora. Toca o Senhor deles agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor, esperamos ter ajudado os irmãos.